Horas mais 51 minutos, 7h51, nós estamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 5 de março, sendo terça-feira, obviamente, dia de política com pimenta aqui no Repórter Cultura. Já estamos aí com os nossos comentaristas apostos, inicialmente o doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Seja bem-vindo, doutor Gilberto. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia às pessoas que nos veem e ouvem. Pois é, e hoje participando aqui da nossa programação Osmar Bento Campreguer. É uma pena o que nós vamos falar agora, mas em conversa, já que estamos tendo alguns dias já com o Osmar Bento Campreguer, Osmar está fazendo a sua última participação aqui no nosso programa no Política com Pimenta. A gente cumprimenta, né, Osmar, você nessa terça-feira, dia 5 de março, e depois lá no final a gente conversa mais um pouco, mas hoje já anunciando a última participação. Então, uma pena mesmo que o Osmar Campreguer está deixando aqui o quadro Política com Pimenta. Osmar, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos ouvintes. Vamos lá então. Antes de fazer aqui as despedidas oficiais, agradecimentos ao Osmar, a gente quer discutir aqui no Política com Pimenta de hoje dois tópicos, dois temas que estão repercutindo, no âmbito nacional e outro trazendo, de vez em quando a gente comenta algumas questões da Argentina, já que a gente acompanha a evolução lá do governo do Milei, mas aqui no Brasil eu quero um comentário de vocês sobre essa proposta de regulamentação dos aplicativos, o Uber, o iFood e outros aplicativos em que os motoristas se cadastram na plataforma, eles prestam os serviços, cadastrados lá na plataforma eles recebem a remuneração pelos serviços prestados, mas o governo está querendo regulamentar essa atividade. E aí, claro, quero ouvir o comentário de vocês. Começo hoje, então, com o Osmar. Osmar. Pois é um assunto complexo. Não é simples analisar assim à primeira vista. Tem toda a razão e outro tem não tem razão nenhuma, mas o mundo todo está regulamentando esse meio de transporte, essa forma de trabalho. A Europa regulamentou toda a função de Uber, iFood e outros aplicativos. Então, da minha parte, eu vejo o seguinte, alguns casos não caberia regulamentação. Por exemplo, aquela pessoa que já está empregada e presta serviço nos finais de semana ou horários diferentes, horários alternativos, vamos dizer, essa pessoa estaria protegida já pela legislação trabalhista. Entretanto, aquela pessoa que presta serviço direta está completamente desprotegida. O que vai acontecer? Se a pessoa se acidenta, o que acontece com ele? Se a pessoa não pode trabalhar, o que acontece com ele? Então, são coisas complexas que precisam ser vistas, não só pelo ponto de vista do liberalismo econômico, não, isso é bom, é ruim. Não, tem coisas que têm implicações que precisam ser analisadas. Outra coisa, vamos imaginar que essa pessoa precisa se aposentar um dia. Como é que ela vai se aposentar se nunca contribuiu? Então, são situações complexas que todo mundo tem um pouco de razão e também não falta razão. Então, acredito que se o mundo todo está regulamentando, é porque precisa ser olhado isso com um olhar mais crítico, para ver o futuro dessa situação. A Europa, como eu vi lá, praticamente toda a Europa regulamentou o trabalho para 48 horas semanais e algo com regras definidas para esses profissionais. Então, eu acho que no Brasil precisa uma regulamentação, porque se o sujeito trabalha exclusivamente para Uber e não contribui de nenhuma forma na parte previdenciária, se ele sofrer um acidente e ficar um mês em casa, ele vai ficar totalmente desprotegido sem regulamentação. Se ele acidentar e ficar inválido, ele vai ficar desprotegido. E quem é que vai pagar? São, como dizem os liberais, os pagadores de impostos, porque ele vai para um BPC, um benefício de prestação continuada, e quem vai pagar somos nós, porque ele não contribuiu
mas assistente social mesmo assim vai beneficiar essa pessoa. Então, os pagadores de imposto é que, em última análise, vão sustentar esse cidadão que a Uber utilizou até que era interessante para ela e depois descartou ele. Por isso é uma situação complexa que não pode ser vista assim como simples. Sou liberal, não quero regulamentação. Então, tem que olhar com cuidado, e eu acho que esses trabalhadores precisam de alguma regulamentação. Eu vejo algumas coisas complexas que precisam ser enfrentadas nesse aspecto. Doutor Gilberto. Muito bem. Eu acho que nós primeiro precisamos partir do princípio que o empreendedor, o empresário, ele não é bandido. Não é colocar de tal forma que ele esteja explorando o trabalhador. Há necessidade efetiva de uma proteção social à pessoa que está trabalhando por aplicativo. Concordo plenamente com Osmar no que tange a pessoa se acidentar, no que tange a pessoa se adoecer, no que tange a pessoa se aposentar. Enfim, a proteção social ela deve ser estendida. No entanto, a forma como isso foi colocado ontem por parte do governo federal, principalmente por parte do ministro, ele demonizou a atividade comercial que está sendo colocada. Dessa atividade vivem 778 mil famílias no Brasil. Existem aquelas pessoas que trabalham exclusivamente para a plataforma, e existem também aquelas pessoas que usam a plataforma como um complemento de renda. Eu acho que os direitos trabalhistas podem ser estendidos, mas eu observei também nessa questão que há um viés muito grande voltado à questão sindical. Além de estender os direitos trabalhistas, além de abraçar o trabalhador com direitos trabalhistas, eles criaram também a vinculação a sindicatos. Qual a necessidade de criar mais sindicatos? Qual a necessidade de criar mais regulamentação entre patrão e empresário através do sindicato? Nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos o Congresso Nacional legislando a respeito dessa situação, vai legislar, já estavam debruçados a respeito sobre essa situação. No entanto, eu acho que eu não vejo com bons olhos o que foi falado ontem. Eu acho que existem pessoas que querem a regulamentação, trabalhadores que querem a regulamentação, e tem trabalhadores que não querem. Então há necessidade de buscar um meio termo. Existe já o trabalhador autônomo no Brasil, existe o MEI, que contribui, mas nem o trabalhador autônomo, nem o MEI, eles têm sindicato. Mas a forma como foi colocado ali, me parece que todas as negociações que houver e que acontecerão terão que se passar por um sindicato, e necessariamente a pessoa vai ter que estar vinculada a um sindicato. Isso é ruim, não acho interessante. Eu acho que as negociações podem perfeitamente se dar através de patrão e empregado, como já existe atualmente nas plataformas. Eu acho que o único fato é que os direitos trabalhistas devem ser estendidos a essa classe trabalhadora. No entanto, há outra situação que nós temos que observar. O viés arrecadatório está presente, não há dúvida nenhuma, a arrecadação da Previdência Social, e outra coisa, vai haver aumento de custo desse transporte, que antes era tido como barato, e eu acho que vai se equiparar a outro tipo de transporte já existente. Até agora eu quero estender a pergunta para o Osmar também, que é um operador do direito. Os operadores ali, os motoristas de Uber, por exemplo, se tu pega lá em São Paulo, principalmente onde tem mais opções, tem o 99, tem o Uber, tem outras empresas, né, de aplicativo, e normalmente os motoristas estão vinculados a mais de uma. Eles têm lá nos seus celulares, eles trabalham para mais que uma empresa dessas de aplicativo. Lá em São Paulo é bem comum isso. Percebi isso durante as férias de final de ano lá. E o MEI não seria uma forma de garantir os direitos para o trabalhador, né? E talvez regulamentar um pouco melhor o MEI, né? Com algumas questões do MEI, e aí sim propiciar que o trabalhador, as empresas
as empresas de transporte exigissem que quem fosse trabalhar com eles fossem pelo menos um MEI, né? E aí você garantiria de alguma forma, né, Osmar? Não sei se estou correto na minha análise. Sim, eu acredito que alguma forma de prestação de serviço, o MEI seria uma forma abrangente. Talvez tivesse que criar melhorar a legislação do MEI para esse tipo de serviço. Eu só não acredito que seja boa para nenhuma parte esse limbo que existe hoje na legislação, que está meio que jogado ali sem proteção, sem legislação, a questão da prestação de serviço por aplicativo. Eu até acredito que a presença do sindicato, eu não sei se ela é boa ou não, né? A única coisa que é difícil negociar patrão e empregado, porque ali o empregado você fala com o aplicativo, não existe esse tipo. Então, poderia ser que uma negociação coletiva para aumento, para alguma decisão, seria útil para todos, porque é impossível negociar um a um com os empregados ali. Mas eu acho que, de qualquer forma, está se caminhando para uma solução, para esse problema. Eu acho que a proteção social é importante, a prestação de serviço e a renda para essas pessoas também é importante, porque muita gente depende dessa renda e é uma renda que sustenta famílias e mantém empregos. E a questão arrecadatória também ela é importante, porque essas pessoas vão se aposentar um dia. E se ela trabalhou, ela contribuiu, ela vai estar, o quinhão dela está depositado lá para ela usufruir no futuro desse direito. Então, mas também acredito que se o próprio empregado se interessasse, ele poderia ter uma MEI individual e já contribuir, independente da forma com que ele presta serviço. Mas, na realidade, o que nós temos hoje no ser humano é que a gente não se enxerga com 60 e poucos anos para se aposentar. A gente se enxerga na vida com qualquer idade, sempre jovem e sempre sadio. Mas a vida nos mostra que nós envelhecemos e precisamos de uma proteção social no futuro, né? Mas a gente com 20, 30 anos, a gente não se enxerga assim, né? Então, essa talvez seja a questão que muita gente não se preocupa em contribuir. Tudo bem, o doutor Gilberto já levantou, né, essa possibilidade ali do MEI, então fez o seu comentário a respeito. Eu vou entrar aqui no segundo tema agora. Essa situação ainda vai, né, o governo apresentou o projeto, isso vai para a Câmara dos Deputados, então ainda deve passar por alterações, né, na Câmara dos Deputados, no Sim. Senado, enfim. Deve passar aí por algumas modificações. Mas vamos lá, vamos para a Argentina, porque mais uma ação importante tomada lá, uma decisão importante tomada pelo Javier Milei, pelo grupo político que ele representa lá, ele elimina o financiamento público aos partidos políticos. Cada partido político deverá ser financiado com contribuições voluntárias de doadores ou voluntários ou afiliados políticos, aliás. Então, eu queria ouvir, agora começa com o doutor Gilberto, sua opinião sobre essa decisão lá do Javier Milei lá na Argentina. Bom, durante a campanha à presidência da República, o Javier Milei falou que ele ia revolucionar o Estado argentino, e é o que ele está fazendo, ele não está saindo fora do script. Dentre essas medidas que ele elencou aí, existe o financiamento público de partidos políticos. Tomara que isso aconteça, que inveja que nós teríamos o Brasil da Argentina, então. Lá ele também pretende, nesse pacote que ele encaminhou, o fim do privilégio das pensões aos presidentes e vice-presidentes da República, a proibição de condenados de segunda instância de se candidatarem em eleições nacionais. Puxa, que legal. E a revogação de benefícios concedidos a ex-funcionários públicos condenados por corrupção em segunda instância, e além da proibição da reeleição de sindicalistas, porque a Argentina, lá principalmente, ela tem a questão sindical, que tem sujeitos que estão há 30 anos na presidência do sindicato e não arredam o pé. Mas a questão do financiamento aos partidos políticos, isso é excelente, é uma medida que é extremamente salutar. O dinheiro recolhido pelo pagador de imposto não pode ser utilizado na política partidária. Aquelas pessoas que desejam se envolver na política partidária, que tenham condição de sustentar as suas ideias,
de sustentar as suas campanhas, não à custa do bolso do trabalhador, à custa de quem paga o imposto. Eu vejo com extremos bons olhos essa questão. Eu acho que isso deveria voltar a acontecer no Brasil, no entanto, com maior controle por parte de quem cabe a responsabilidade de fiscalizar, e as campanhas eleitorais voltarem a ser patrocinadas por entidades, por pessoas principalmente. Agora, a custa do erário público, esse ano já houve aumento no Brasil, por exemplo, do fundo eleitoral. As próximas eleições vai haver um novo, não há dúvida nenhuma. A que tamanho vai chegar isso? A que tamanho, a que profundidade eles vão entrar do bolso do contribuinte? O Javier Milei, na Argentina, está fazendo exatamente aquilo que ele prometeu e não está saindo nada do script. Merece os melhores aplausos. Osmar, seu posicionamento. Bom, eu quero me reportar ao Brasil. Eu acho que a ideia em si ela é positiva. O Brasil já experimentou esse tipo de situação, de campanha patrocinada exclusivamente por um misto de privado e público. Só que não deu certo. A lei atual, ela até é recente, é de 2017, e de fato ela é muito onerosa para o erário público, e muita gente se aproveita, inclusive se candidata, e nem sequer faz campanha, já aproveita, leva o dinheiro da bonificação para casa e não faz campanha, mas embolsa o valor. Então, é muito complicado assim essas coisas, porque tanto de um lado como do outro tem adeptos tem pontos positivos e pontos negativos. Então, o financiamento público, em tese, era para reduzir a influência do capital econômico nas eleições. Ocorre que hoje o candidato ele pega parte do capital do dinheiro público e mais ele vai em outros entes privados, busca dinheiro de lá também, porque o público não é suficiente para ele se eleger, então ele usa esse capital e mais o dinheiro da iniciativa privada para se eleger. E esse dinheiro, hoje no Brasil, é controlado pelos caciques do partido. Então, quem está perto do partido tem muitos que recebem, tem poucos que recebem muito e muitos que não recebem nada. Então, no Brasil, o financiamento público, infelizmente, não funcionou, e o capital privado, quando era financiamento privado, o que as empresas faziam? Usavam Caixa 2 para financiar candidatos. Então, aqui no Brasil, como hoje nós temos 70% do Congresso, mais ou menos, que ele é liberal, ele poderia voltar a fazer o financiamento privado. Mas o que os nossos políticos fazem? Não. Tanto de direita como de esquerda se aproveitam do capital, do financiamento público e turbinam suas candidaturas ainda com financiamento privado e usam os dois, meio que ilegalmente, para se eleger. Então, aqui no Brasil, a situação está bem confusa, porque embora devesse ser utilizado somente o financiamento público, não é isso que ocorre nas campanhas políticas. Então, aqui, infelizmente, não funcionou nem o privado e nem o público. Os políticos continuam se aproveitando do público para se financiar. Eu acredito que um deputado, por exemplo, federal, deveria guardar 10 mil por mês, em 48 meses, ele teria quase 500 mil para financiar a própria campanha. Esse deveria ser. E quem quer entrar na política, deveria entrar à sua conta. Então, eu sou favorável à extensão do financiamento público, mas isso também não funcionou. Mas isso também não funcionou no Brasil. Muito bem. Infelizmente. Comentários aí bem pontuais, né, a respeito dessa situação dos dois temas que nós colocamos aqui. São 8h10. Quero aproveitar esse final agora do nosso Política com Pimenta de hoje para fazer um agradecimento especial aqui.
Quero botar agora aqui até o Osmar aqui em evidência na nossa câmera aqui, deixar ele agora maior aqui, né? Por quê? Porque há algum tempo atrás o Osmar aceitou o nosso convite para estar aqui nas terças e quintas-feiras. Não é uma situação onde você expõe, né? Você se expõe, né? Quando você expõe suas opiniões, você acaba se expondo também. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma situação normal, né? Dentro dessa questão de exposição de opiniões. Mas enfim, o Osmar se propôs, fez um belo trabalho aqui junto do Política com Pimenta, trouxe muita pimenta, né? Muita pimenta aí para o programa. E, Osmar, quero te agradecer de coração nesse período que esteve com a gente. Eu sei que isso talvez não seja um adeus, mas talvez logo mais adiante, diante de outras circunstâncias, você pode estar voltando aí para participar da programação aqui do Política com Pimenta. Um grande abraço para você, muito obrigado aí por esse tempo de contribuição aqui, tá bom, Osmar? Bom, primeiramente, eu quero agradecer você pelo convite, agradecer à Rádio Cultura pela oportunidade e dizer o seguinte, que nesses 2 anos, praticamente que eu estou aqui participando, eu sempre tive liberdade absoluta das minhas opiniões, nunca fui tolhido de qualquer forma, apenas nos foi pedido moderação das nossas palavras, que é necessário, não é uma censura. Mas o que eu quero dizer, que embora a emissora não seja exatamente, não propague as ideias que eu tenho, eu tive liberdade absoluta para expor minha opinião. Então, isso eu quero deixar muito claro aqui na Rádio Cultura. Então, eu quero agradecer à Rádio Cultura, agradecer os nossos ouvintes e me desculpar se alguém se sentiu ofendido, mas nesses 2 anos que eu estive aqui, a minha intenção sempre foi criar dúvidas naquilo que as pessoas têm como ideia absolutamente correta. Então, as pessoas podem discordar ou concordar da minha opinião. A minha opinião ela é aquela que foi exposta. Eu faço isso no churrasco, eu faço isso no domingo, e aquilo que eu penso eu expressei aqui na emissora. Então, eu quero agradecer a você, agradecer ao doutor Gilberto pela parceria ali e desejar felicidade e sorte ao programa. E como você disse, as portas não se fecham, eu deixo aberta essa porta, como eu entendi que você também deixa a porta aberta para mim. Muito obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a todos e bom dia para todos. Muito bem, doutor Gilberto, também para suas despedidas. Bom, eu gostaria de agradecer os bons embates que nós tivemos, Osmar. Elas foram sempre no campo das ideias, jamais no campo pessoal, em face do respeito mútuo que nós tivemos. A liberdade que você comentou efetivamente ocorre. A rádio nos permite, o Odair nos permite, a direção da empresa nos permite expressar as nossas ideias, evidentemente, como você disse, com comedimento das palavras, em face da responsabilidade pessoal de cada um. E vou dizer o seguinte, foi um prazer trabalhar contigo, foi um prazer debater contigo. Espero que continue firme nas tuas posições e nos vemos talvez num futuro próximo, em breve. Tenha boa sorte e um bom dia a todos os nossos ouvintes e as pessoas que nos veem também. Muito bem, um abraço para vocês, um abraço Osmar, tudo de bom, nos vemos certamente. Esse foi mais um Política com Pimenta aqui no Repórter Cultura, edição desta terça-feira. Nós vamos para o intervalo agora com um recado da Fricar para você. A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais, surgindo assim frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original. Esta é a Fricar, uma história de 30 anos marcada pela busca incessante da qualidade para oferecer ao seu cliente o que há de melhor em carne suína. Fricar Indústria e Comércio Limitada, 30 anos, Rua Machado de Assis, 705, Bairro Industrial, Timbó. Neste Dia Internacional da Mulher, celebremos as mulheres extraordinárias que moldam o mundo com coragem, sabedoria e compaixão. Feliz Dia da Mulher!
Mensagem da Cleo Cabeleireiros na Rua Indaial, procurando sempre elevar a autoestima da mulher. Informa que agora está com o extensor capilar Hair Extensions. Se o seu cabelo custa crescer, essa técnica é para você. Cleo Cabeleireiros, Rua Indaial, fone Whats 3382-3144. Deixe sua empresa nas mãos de quem está há mais de 20 anos no ramo. Mafra Contabilidade. Confiança e credibilidade em um só lugar. Mafra Contabilidade, na Avenida 7 de Setembro, 224, ao lado do terminal, com amplo estacionamento. Telefone 3382-3433. 92,1